na Patrícia Washington, que sempre vem aqui no nosso programa e olha... As crianças vão se apaixonar. As crianças, os adultos, né? Porque ela fez essa sugestão que é esse estojo, né? Pode ser lápis para criança, pode ser pincel para as meninas se maquiarem, pode ser acessórios gerais para artesanato também, né? Agulha de tricô. A técnica é a mesma, né? O design é o mesmo, a gente só pode altera a altura, se for agulha de tricô maior, agulha de crochê menor, pincel de maquiagem, esse tamanho é o ideal. As medidas, né? Pincel de porcelana, pincel de faiança também a gente usa, colocamos só uma proteção plástica na frente para poder proteger mais. Que interessante. Vou mostrar as outras peças da Patrícia, meus queridos câmeras, enquanto o nosso câmera vai vir aqui atrás para a gente mostrar todos os detalhes para vocês que acompanham sempre o nosso programa. Não esquecendo que o curso básico da Patrícia Washington está lá disponível lá no nosso site, né? Para o pessoal ir visitar, desde a aula 1 até a aula 9. Até a aula 9. A gente vai falando, as aulas vão indo. Todas as aulas para você que quer começar a trabalhar com o patchwork, isso, né, foi Patrícia? bem interessante, até hoje a gente tem bons resultados com isso. Vamos lá, a nossa proposta de hoje é o corpo, a parte de trás eu fiz ele todinho de tartaruguinha, ele mede a parte externa 28 por 55 igual a manta acrílica. A manta R100, R1. Parte interna 26 por 53, sempre menor, Dotan. Sempre menor a manta do que a parte externa, sempre menor. As nossas divisórias dos lápis, 17 por 53. Necessito também de uma tira e meia de acabamento de 5,5, uma tira e meia. Metade da mesma tira do 5,5 para fazer o amarrio. Todas essas são as nossas etapas. Eu tenho aqui este tecido, que é um tecido de faixa. Ele é colorido e eu separei as partes. Se você observar o que eu tenho. Que legal. Parece que você uniu as faixas e as faixas já estão no tecido. Já estão no tecido. E eu tenho várias partes deste tecido. Então eu fiz alguns produtos fazendo um conjunto. Muitas crianças alérgicas a chocolate, a lactose, enfim, é um presente bacana. Tirei daqui então as faixas. A altura ideia, que nós temos aqui, ele fica bem bacana, é 17 por 53. Eu vou fazer o quê? Preparar tudo para depois eu ir para a máquina de costura com tudo, ok? O meu amarrio, começo por ele, eu tenho 5,5 por 70. Eu vou dobrar ao meio com o ferro. Dobro ao meio e dobro ao meio. Vou vincá-lo todo com ferro quente, com ferro quente. Vou dobrar novamente e vou costurar. Bonito esse composê que eu estou usando. É da Cris Maser, né? Muito bacana os tecidos. Tem muito lançamento também, né? Esse é um lançamento agora. Lindo, muito legal. Bem interessante. Já vou deixar alfinetado e vou reservar para a máquina de costura. Agora eu vou fazer a minha barra. A barra, o que eu tenho aqui? Viro ele pelo avesso, aproveito as minhas tiras aqui, ó, as minhas próprias faixinhas do tecido e já uso isso. As cores que nós podemos usar com essa composição, ela é bastante grande. Ele tem um composê, essa linha, que é este vermelho com poá amarelo, é o amarelo com poá vermelho, tem umas coisas de florzinha, bem interessantes. Já vou deixar aqui alfinetado. Dotando da mesma forma como eu faço as alças, lembra que a gente já fez bolsas? Eu faço uma costura aqui e uma costura aqui. Da mesma forma no amarrio. Uma costura aqui, uma costura aqui. Vou reservar e agora vou continuar preparando meu material para ir para a máquina de costura. Com o tecido da parte externa, tiro meu fita crepe aqui. Coloco na parte resinada da manta. Esse da tartaruga também é lindo. É fofo, não é? Muito legal. Ele é bem jovial. E eu passo com o ferro quente a manta, sobre a manta. Para assentar ela bem, né? A resina, ela dá uma leve colada. Viro ela para o outro lado, centralizo a minha parte central. Com as sobras, deixo as sobras ao redor. Tiro aqui o meu fita crepe e vou passar a ferro.
Esse também é uma graça, né? Esse tecido. Também muito é composite. legal. Os tecidos da Crismasa, olha, estão de parabéns, né? Estão muito bonitos. A qualidade do tecido também é muito boa. Vamos alfinetar aqui. Essa é a parte interna, eles até mostraram, né? Isso. Ó, deixei só aqui 3 alfinetezinhos. Vou fazer as barras, tudo que for de máquina de costura, eu vou estar fazendo agora. Vocês entenderam? A Patrícia, na verdade, ela prepara todo o material para depois levar ela de uma vez para a máquina de costura. Facilita, né, Patrícia? Eu ganho muito tempo. Tudo que é de ferro eu faço no ferro. Tudo que é de corte, primeiro eu faço tudo que é de corte, depois tudo que é de ferro. Isso é legal, porque é um sistema de trabalho. Metodologia. Metodologia que agiliza o processo, né, Patrícia? Ó, agora eu vou ficar na máquina de costura e vou fazer toda a minha parte. Primeiro eu faço na parte que está aberta, dobrada, para depois fazer a dobra. Sempre 2 vezes na beiradinha. Por que isso? Ele dá resistência à minha peça. Principalmente nessa barrinha que a gente vai fazer agora. Aqui, que está dobradinha. Você que está acompanhando o nosso programa, a Patrícia Washington ensinando um lindo estojo aí, ou lápis para as crianças, ou pincéis para as meninas que querem se maquiar, é só mudar as medidas. Muito interessante essa sugestão aqui da Patrícia. Ó, o que eu disse, agora nós vamos fazer aqui do ladinho. Essa costurinha lateral que eu tô falando, ela dá resistência ao nosso trabalho. Como a gente coloca e tira muito lápis, os pincéis, se for o caso, eu preciso de resistência. Ok? Agora vamos preparar a nossa peça aqui sobre a mesa. Quando eu tenho toda a parte já montada, aqui, alinho, bem bonito. Volto com o meu ferro novamente. A nossa distância entre um lápis e outro, de 2 centímetros, ela está excelente, doutor. Mas, quando nós vamos começar a peça, deixa eu pegar aqui agora a minha régua, minha caneta mágica. Para eu começar aqui, ó, desta borda para cá, o meu primeiro traço vai ser com 4 centímetros. Régua de patchwork, posiciona. Às vezes, meninas, dependendo do tecido que vocês vão estar usando, a caneta não ajuda. Olha a diferença do nosso alfinete de florzinha, que ele é chato. Eu posso colocar por cima. E ele segue muito bem, não me atrapalha, nem para costurar. Vocês podem estar utilizando outros tipos de giz. Eu tenho aqui, ó, dependendo do tecido que vocês estiverem usando, vocês usem a marcação mais adequada, que apareça no trabalhinho de vocês. Então aqui, eu vou riscar de 2 em 2 centímetros, todo ele. Eu já trouxe ele riscado, porque nós vamos riscar isso quase 30 vezes. Não, quem quiser maiores, para diminuir ou colocar peças maiores entre os espaços, aumenta. 2,5, 3 e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem a nossa peça preparada e eu já comecei aqui a vir riscando, ó, 4 centímetros, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Uma coisa muito importante, eu comecei a costurar da direita para a esquerda. Se eu comecei a costurar da direita para a esquerda, eu vou até o final. Eu não vou inverter e vou costurar assim, tá? Ótimo. Eu comecei assim, eu vou até o final. Então, vamos seguir aqui a nossa costura. Como que eu vou fazer isso? Ah, Dotan, eu tenho uma sapatilha. Olha... essa de ponta aberta é bem legal. Porque eu vou enxergar o meu risco. Vou trocar ela aqui.
Essa sapatilha muita gente procura por aí. Vou passar o telefone para quem quiser adquirir as sapatilhas, agulhas, né? Porque ela realmente é muito legal para visualizar, né? Olha aqui, ó. Chegou aqui, faço o retrocesso. E volto. Continuo desse mesmo lado. Não vou inverter. Seguro, enrolo ele aqui. Faço o retrocesso. Sigo ele em frente. Corto. Uma peça rápida também, né, Patrícia? É uma peça rápida, bem gostosa de ser feita, mas um detalhe importante. O capricho na hora de fazer essas costuras para não afofar tudo na parte de trás. E as crianças gostam muito dos lápis de cor, eu adoro. Esses são todos meus. Eu gosto, eu uso muito para desenhar os meus projetos. Então me ajuda bastante. Bom, vamos lá. Agora nós já vamos alinhar. Eu não vou fazer essa peça aqui toda até o fim, são muitas costuras. Então nós vamos brincar agora de alinhar. Placa, régua, cortador. Muita atenção, muito cuidado quando for fazer isso por conta dos alfinetes. O alfinete não é nosso amigo com o cortador, ele cega todo o nosso cortador. Muito bem. Com o cortador e com a régua, eu pego uma das linhas, qualquer linha que seja. No caso aqui eu peguei a do 24. Vou colocar ele certinho, porque eu não estou vendo aqui como está. E vou alinhar a 90 graus daqui. Cortei. E vou cortar toda a peça. Tirando o excesso que teve, né, Patrícia? É aquela sobra que eu deixo de propósito. Tá aí aparecendo o site da Cris Maser. Okay. Não esquecendo que no nosso site depois tem todas as medidas e tá tudo bonitinho. Todo o projeto. Eu já trouxe um passo aqui adiantado. Então o que eu fiz? Costurei tudo, alinhei, cortei o excedente e vou para o nosso outro passo, que é o acabamento. Lembra que todas as vezes a gente faz, a gente fala e eu explico de novo? Olha que bonito que fica a parte de trás. Vou tirar essas duas para não atrapalhar. Obrigada. A parte de trás da minha peça. Eu fiz ela colorida de propósito, claro. E aqui eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer este acabamento, que a gente teve algumas perguntas. Então eu vou costurar toda a minha peça a 1 centímetro. A 1 centímetro quer dizer que a máquina está no 00, doutor. Tá? Aí eu vou vir, vou passar a ferro. Deito a costura para fora. Viro para o direito. Dobro rente a minha peça. Dobro e dobro. Ok? Passo a ferro de novo. Um super viés, vai. É um acabamento padrão de colcha, por isso que eu fiz questão de repetir. A medida dele que é diferente. 5,5, igualzinha. Lembra do curso básico da Patrícia Washington? Tá aqui. Então aqui a gente já vai costurar, porque eu também quero ensinar a fazer o acabamento. De um dos lados nós vamos colocar o amarrio. Somente de um dos lados e vamos colocar o acabamento. Eu vou costurar, que elas me ligaram, achei muito bonitinho. Como é que você costura isso tão retinho? E tá aí o telefone dela, quem quiser ligar pra Patrícia. Eu costuro retinho, ó. Olhando aqui, que bonitinho. Ó, bem no vãozinho.
Eu nem vou até o fim que eu quero ensinar o acabamentinho ali do canto. Olha aqui atrás. De propósito eu deixei a linha de baixo branca. Olha onde fica a minha costura. Ela fica rente aqui, que vocês me disseram que não viam. A costura está aqui, verde. Deixei branco no vermelho para vocês verem. Perfeito, Patrícia. Ok? Agora vamos ensinar o tão famoso acabamento do canto. Vou costurar o final aqui da minha borda de acabamento, que eu acabei de costurar agora. E vou fazer o mesmo processo. Então vamos lá. Passei deitando ela toda para frente. Virei para o outro lado. Vou dobrar a quina. 1 milímetrozinho para baixo. Vinco com o ferro. Aqui. A mesma coisa. Vinco com o ferro. Dobro. Dobro. De novo. Dobro. Dobro. Alfineto. E costuro como eu costurei o outro. Aqui, tá aí. Se tinha alguma dúvida, né, Patrícia? Agora não tem mais. Agora eu deixei claro, não ficou? Conseguimos mostrar bem direitinho?